chegou no Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso e que hoje apresentará a aula de bolso de tema rugosímetro da disciplina Metrologia. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Matheus, lá de Maputo, em Moçambique. Sim, é o Engenharia Carga Rápida nas faculdades de engenharia lá de Maputo, em Moçambique. Mas antes de começar, veja, se torne um engenheiro Carga Rápida. E veja que se você está inscrito aqui embaixo no canal Engenharia Carga Rápida. E também não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Robin, corre que o Carga Rápida vai começar! Eu tô correndo, Batman, eu tô correndo! O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso! E apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema rugosímetro e pertence à disciplina Metrologia. A aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Matheus, lá de Maputo, em Moçambique. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. Todo projetista deve se atentar com a rugosidade superficial em seus projetos. Perceba que desde uma arma de fogo, por exemplo, uma pistola, uma arma de fogo semiautomática, onde existe um carregador, os projéteis que são impulsionados por uma mola, até a câmara de explosão. Neste caminho do carregador até a câmara de explosão existe uma inclinação chamada de rampa. Se essa rampa não tiver uma rugosidade superficial perfeita e adequada, poderemos ter um mau posicionamento do projétil na câmara de explosão. E neste caso a arma de fogo poderá não ter, o percursor da arma de fogo poderá não detonar o projétil. Perceba também aeronaves. O motor de propulsão de uma aeronave, na verdade, ali existe uma expansão de gases, que essa expansão de gases movimenta palhetas. Nessa expansão de gases, os gases que passam pela palheta, se a palheta não tiver uma rugosidade superficial específica, de certo, a hélice não funcionará direito, pois o eixo da hélice está acoplado ao eixo das palhetas, direta ou indiretamente. Também temos o caso de automóveis. Quando olhamos o motor de um automóvel, percebemos o eixo de manivelas, que deve ter também
eixo e bucha, acoplamento de giração entre eixo e bucha, ali deve ter uma rugosidade superficial específica, como até mesmo os anéis dos pistões entre a câmara de expansão. Ali deve ter uma rugosidade específica que até exige lubrificação, para que essa rugosidade seja sempre constante. Também temos a condição agora no campo industrial de uma fábrica, uma máquina injetora de termoplásticos. Perceba que temos ali uma rosca que impulsiona o termoplástico até o molde, onde existem cavidades que moldará a peça plástica. E esse movimento não só da rosca de injeção, como da placa móvel da máquina injetora, quando se move, ela se move sobre 4 colunas, e ali aquele deslizamento da placa móvel sobre as 4 colunas deve ser o mesmo, pois temos 4 colunas e temos 4 buchas que devem se deslizar perfeitamente ao mesmo tempo, e a rugosidade superficial deve ser a mesma. Isso deve estar especificado no projeto, rugosidade superficial das colunas e das buchas. E concluímos então que a rugosidade superficial deve ser um cuidado muito importante do projetista, e ela tem relação com o atrito superficial. A rugosidade superficial, desvios de superfície e o processo de fabricação devem estar todos interligados em um projeto de uma máquina ou de um elemento componente de uma máquina. Perceba que se formos escolher o processo de fabricação de um bloco óleo hidráulico de um equipamento, as superfícies daquele bloco hidráulico, nas superfícies, serão montados válvulas óleo-hidráulicas, por exemplo, válvulas direcionais, válvulas redutoras de pressão, limitadoras de pressão, e até mesmo conexões, como para mangueiras e tubulações. Neste caso, então, devemos nos atentar que a superfície do bloco no processo de fabricação poderá ter desvios macrogeométricos, que são facilmente vistos, por isso são macros, que envolvem as tolerâncias de forma e tolerâncias de posição. Vamos nos atentar agora ao desvio macrogeométrico de tolerância de forma, em específico aos desvios macrogeométricos de tolerâncias de forma, chamados desvios de retitude, que é uma linha reta, e o desvio de planicidade, que é de um plano. Perceba que esses desvios estão intimamente ligados no nosso exemplo do bloco óleo hidráulico, onde o desvio de planicidade não seria aceito se naquele bloco óleo hidráulico houvesse um desvio macrogeométrico de planicidade ou de planeza, onde será montada uma válvula óleo hidráulica e, por ter ali um desvio de planicidade, ocorrerá vazamento óleo hidráulico entre a válvula direcional e o bloco óleo hidráulico. Então, o desvio macrogeométrico é importante, não só na especificação do desenho de projeto, como na verificação, no controle de fabricação desse bloco óleo hidráulico, como também na condição do processo escolhido de fabricação. Se avançarmos, perceberemos também que a tolerância de forma poderá ter ali um desvio de forma, de uma forma geométrica, onde percebemos que a superfície não está plana, mas ela está inclinada, como primeira condição de controle. Essa superfície não está plana, em paralelo com a outra, e ela pode estar inclinada. E se olharmos mais atentamente nesta inclinação, percebemos que não é uma inclinação, é uma ondulação, pois entre esse espaço de reta que está inclinado, temos ali uma ondulação. Então, a ondulação é quando temos um controle de uma linha e percebemos que aquela linha não é uma linha, ela está ondulada. E se olharmos mais atentamente a esta ondulação, poderemos verificar os desvios, então, microgeométricos, que é o tema agora que abordará a rugosidade. Dentro do desvio microgeométrico, perceberemos ali altos e baixos na superfície, dentro da ondulação. Então perceba,
temos ali um desvio de planicidade. A superfície não é plana, ela está inclinada. Mas olhando mais atentamente, percebemos que essa inclinação tem uma ondulação. E se olharmos mais atentamente na ondulação, perceberemos ali picos e vales, como se fosse ali, então, cristas e ondas na superfície. Essa condição é um desvio microgeométrico que estaremos, então, que compõe a rugosidade superficial. É esse desvio microgeométrico, essa que compõe a rugosidade superficial, que pode gerar um pequeno vazamento entre as vedações de superfície. Perceba, quando vamos rosquear uma conexão na superfície do bloco óleo hidráulico, se aquela superfície não tiver a rugosidade superficial especificada, aquele desvio microgeométrico permitirá passar óleo entre a superfície rugosa do bloco e ele vazará. Então, é esse o nosso cuidado agora. Rugosidade superficial dentro de um projeto. E o que é uma rugosidade superficial e como ela pode ser mensurada, controlada. E é por este motivo que todo desenho em um projeto, tanto o desenho de processo, como o desenho de especificação, como o desenho de controle, nesse desenho deve constar o estado de superfície do que estamos projetando, pois o estado nesse desenho deve ter todas as simbologias de acabamento superficial. Mas aqui nós devemos atentar que ainda hoje vamos encontrar desenhos com as simbologias antigas, onde, por exemplo, num desenho de processo encontraríamos uma superfície em bruto, uma simbologia de uma superfície em bruto. Por exemplo, quando esquadrejamos um bloco de ferro fundido que posteriormente será usinado para ser um bloco hidráulico. E nesse caso, então, o primeiro desenho de processo, que é o desenho que vem do fundido, estaria lá a simbologia do estado em bruto. E posteriormente, o segundo desenho de processo, que seria o desenho da peça usinada, teria lá a simbologia de uma superfície alisada, contendo ali então uma rugosidade entre 0,8 a 6,3 micra. Atualmente, todo projetista deve respeitar as normas atualizadas, as normas ABNT atualizadas, as normas ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde na simbologia constará a classe de rugosidade, ou seja, o valor da rugosidade em RA. Porém, na classe de rugosidade, teríamos de N1 a N12. Olhando uma tabela, saberíamos o valor da rugosidade em RA. Vamos ver o exemplo. Nesse nosso exemplo, estaria lá a classe de rugosidade naquela simbologia N9. Pegando a tabela da norma ABNT, a tabela que consta a classe de rugosidade, que vai de N1 a N12, verificaríamos que a classe de rugosidade N9 abrange uma rugosidade máxima permitida de 6,3 micra, ou então 0,0063 milímetros. Essa rugosidade, então, seria a classe de superfície de acabamento em conformidade à norma ABNT-NBR. A NBR é uma norma brasileira regulamentadora, 8004. Desse modo, então, quem projeta sabe qual seria o estado de superfície necessário e qual seria o processo de fabricação necessário para estabelecer esse estado de superfície, uma vez que temos desde processo de fundição até um processo, por exemplo, de fresamento que possuem estados de superfícies distintos em função do tipo de equipamento, tipo de processo executado. E quando tratamos então da rugosidade superficial em função do processo de fabricação, devemos recorrer à norma ABNT-NBR 8004, que foi baseada na ISO 1302. Desta maneira, temos uma tabela
que estabelece a rugosidade máxima em função do processo fabril, e até mesmo as classes de rugosidade em função de cada processo de fabricação. Temos, por exemplo, o processo de fabricação de serrar, que corresponde a uma classe de rugosidade de N10 até a N9. Por que decrescente? Decrescente porque vamos apertando a condição de rugosidade superficial. Quanto menor o número, mais polida seria, com menos altos e baixos superficiais tem a superfície. Desta maneira, entre N10 e N9, temos então a condição, o processo de fabricação de serrar. Outro processo de fabricação, por exemplo, tornear. Tornos existem até nos setores de manutenção das indústrias, não é mesmo? Então, o processo de tornear, usualmente, está entre N8 e N7, a classe de rugosidade N8 e N7, que corresponde a 3,2 micra, por exemplo. Temos também o processo de fresar, já estamos sofisticando mais, cada vez mais, então ficando mais lisa a superfície, onde temos uma classe de rugosidade entre N7 e N6, que corresponde a aproximadamente até 0,8 micra o processo de fresar. E se formos mais adiante, deixando então uma rugosidade cada vez mais lisa, mais polida, temos o processo de polir, que é o polimento, onde temos então aglomerantes, por exemplo, nesse nosso exemplo, o aglomerante é fixado em uma cinta. As arestas de corte, o granulado cerâmico é aglomerado em uma cinta, irá fazer o polimento, que dará uma classe de rugosidade de 0,05 micra. Tudo, então, em relação à norma ABNT NBR 8004, que é baseada na norma ISO 1302. Desta maneira, para cada aplicação do elemento que estamos projetando, teremos uma rugosidade superficial indicada. Como, por exemplo, se nós precisarmos projetar um eixo de uma carga pequena, um eixo ou um furo que vai em uma engrenagem, nós teríamos, então, em conformidade à classe de rugosidade, teríamos que a rugosidade máxima admitida para o eixo e para o furo teria uma classe de rugosidade N7, que corresponde a uma rugosidade máxima de 1,6 micra. Os cálculos para a determinação da rugosidade são diversos, porém o cálculo mais comum, leva em consideração a 2 picos. Nessa condição, se temos 2 picos, temos um comprimento de amostragem. Acima do pico, então, teríamos uma áreas A1, A2 e o vale também nos daríamos uma área A3. Desta maneira, tentaríamos então determinar uma linha média entre as áreas de picos e as áreas de vales. E como calculamos isso? Veja, aí nós recorremos aos cálculos de integral, onde temos pequenas áreas de x em relação a alturas y que são o y de pico, e os vales, que nos dariam então os y abaixo. A relação entre as áreas acima, áreas abaixo, quando igualamos as áreas são iguais, teremos uma linha intermediária, que será então a chamada linha média. E com isso, conseguimos estabelecer a rugosidade chamada rugosidade média RA, a mais comum utilizada nos projetos. Outro cálculo de rugosidade leva em consideração um comprimento de medida, com 5 zonas,
zona Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Como temos 5 zonas, iremos somar todas estas zonas e dividir por 5. E teríamos a rugosidade média RZ. Também temos um terceiro cálculo utilizado, que é o desvio quadrático médio. É muito parecido com o cálculo da rugosidade RA, porém leva em consideração a média quadrática, ou seja, y² com uma relação de área de x. Tudo isso extraindo a raiz quadrada. Teríamos então a rugosidade, o desvio médio quadrático de rugosidade. A determinação da rugosidade superficial também leva em consideração o comprimento de amostragem, também chamado de cutoff. Para tanto, temos que a distância entre sulcos é tabelada, onde temos distância entre sulcos e um comprimento de amostragem para cada distância entre sulcos. Quando determinamos o comprimento de amostragem LE, temos então o comprimento total de medição, que corresponde ao percurso inicial LV, que é desconsiderado, pois afinal de contas a rugosidade superficial será mensurada através de um equipamento eletrônico. E quando apertamos o botão para ligar aquele equipamento eletrônico, terá um ruído eletrônico. Então desprezamos o primeiro comprimento de medição, chamado percurso inicial, LV. Desprezamos este. Em seguida, temos então o real comprimento de medição, onde levaremos em consideração o cálculo. O equipamento levará em consideração, nos cálculos da determinação da rugosidade superficial, o percurso de medição. E temos também o comprimento LN, o percurso final, que desprezamos também a medição. Então, em toda medição feita em um equipamento de medição de rugosidade, sempre desprezamos o percurso inicial e final. E neste intermeio, temos um percurso de medição. E esta condição total entre percurso inicial, percurso de medição e percurso final é chamado de percurso total de amostragem, também chamado, onde temos dentro desse percurso total o percurso LM, chamado percurso de amostragem, também chamado de cutoff. O equipamento de medição da rugosidade superficial é chamado rugosímetro. E temos dois tipos de rugosímetro: o rugosímetro analógico e o rugosímetro digital. O rugosímetro analógico, ele é composto de um relógio mecânico que é utilizado normalmente para os processos de fundição, ou o processo que vem posterior à fundição, que pode vir posterior à fundição, chamado jateamento, que consiste em bombardear uma superfície com pequenos particulados, que podem ser de areia ou de microesferas de vidro, para uniformizar a superfície. Então, o rugosímetro analógico usualmente é utilizado para mensurar a rugosidade de uma peça fundida ou uma peça fundida e jateada. Para a medição, esse rugosímetro possui um apalpador, mas ele necessita de uma calibração. O equipamento necessita de uma calibração. O rugosímetro analógico, quando compramos, vem na sua caixinha uma placa padrão com uma rugosidade padrão. Então, colocamos o rugosímetro analógico sobre a placa padrão e calibramos, ajustamos o valor marcado na placa padrão. E desta forma, então, podemos fazer as demais medições. Sempre levando em consideração, caso formos utilizar um rugosímetro analógico, a precisão marcada no rugosímetro, para conseguirmos mensurar o que está sendo medido.
Nesse nosso exemplo, a medição, cada parte medida, cada risco do rugosímetro analógico é composto de 1 micron. Lembrando, é 1 micron, 2 micra, porque micra é o plural de micron. Vamos então agora tratar do rugosímetro digital. O rugosímetro digital possui um sensor também chamado de apalpador ou também chamado de pick-up. Esse apalpador possui uma agulha que se move para fazer todo o percurso de medição. Quando vamos então comprar um rugosímetro digital, devemos nos preocupar com a capacidade de medição desse rugosímetro digital, que está ligada à condição do apalpador. Neste nosso exemplo, temos aqui que este rugosímetro tem uma capacidade de medição em RA que vai de 5 centésimos de micra até 10 micra em RA. E em RZ ele vai de 10 centésimos de micra até 50 micra em RZ. Existem no mercado também, lembrando também que toda a medição com rugosímetro, tanto analógico como digital, antes da medição é necessário calibrá-lo através de uma placa padrão. Então o rugosímetro digital também vem com uma placa padrão, onde colocamos o apalpador e calibramos, ajustamos para o valor marcado na placa com o valor que está marcando no rugosímetro, para que ele fique então calibrado. Existe no mercado também um rugosímetro que possui o apalpador incorporado ao corpo dele. Então, no mercado temos dois níveis de rugosímetro digital. Temos com o apalpador separado e com o apalpador incorporado ao próprio rugosímetro, ao corpo do rugosímetro. Para executar a medição, o apalpador, o pick-up, possui então a agulha do pick-up irá se mover. A agulha do pick-up ela tem movimento para poder então fazer toda a medição no trecho necessário que desejamos medir, no comprimento de medição. Essa agulha se moverá no comprimento total de medição. E depois o rugosímetro irá então fazer o cálculo para a medição em RA, RZ, RQ. Perceba que então, ao se mover, esta agulha irá captar todos os altos e baixos em cada movimento, se movendo. Ela sobe e desce e se movendo então ao longo do percurso do sensor, do pick-up. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados: tolerância, ajustes, desvios e análise de dimensões, do Agostinho. Introdução à engenharia de fabricação mecânica, do Novaski. E metrologia na indústria, do Lira. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, Metrologia, Tolerâncias e Ajustes, edição 062, do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Metrologia, Projetor de Perfil, edição 064, do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E metrologia, tolerância geométrica, edição 061, do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema rugosímetro da disciplina Metrologia. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Matheus, lá de Maputo, em Moçambique. Sim, é o Engenharia Carga Rápida nas faculdades de Engenharia de Maputo, em Moçambique. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com
ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro carga rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Engenheiro Carga Rápida Matheus, eu espero que você tenha esclarecido todas as suas dúvidas referentes ao tema rugosímetro da disciplina de metrologia. Mas agora, Engenheiro Carga Rápida Matheus, agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Desconheço. Siga a Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga a Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de acompanhar a professora Euzinha, a professora Valéria Moreno no Instagram. Mas agora, enquanto eu preparo a próxima aula do Engenharia Carga Rápida, continue assistindo os próximos vídeos, porque eu já vou. Santo Carga Rápida, Batman! Até mais!